Olá, pessoal! Hoje nós estudaremos a área de uma região triangular. Dados três pontos A, B e C, a região formada pelos vértices nesses três pontos, ou seja, o triângulo ABC, tem como área a seguinte coisa: A igual a BC vezes AH sobre 2, onde BC é a base desse triângulo, AH é a altura relativa ao lado BC. Ou, vamos incrementar um pouquinho, S é igual a 1 sobre 2 vezes BC vezes AH. Observa que é a mesma coisa, apenas eu coloquei o S no lugar do A, ou seja, S é a superfície ou área do triângulo ABC. E aqui eu separei o 2 e o 1, que eventualmente está aqui à frente do BC. Coloquei em forma de fração, então eu tenho S igual a 1 sobre 2 vezes a base, BC, vezes a altura, AH. Então é dessa forma que a gente calcula a área de uma região triangular. Mas, professor, isso aí, como você bem lembrou, é do ensino fundamental. Por que eu estou revendo? Bom, e se ao invés de nós termos a base BC e a altura AH, nós tivéssemos exatamente o ponto A, que eu vou colocar de coordenadas x1, y1, o ponto B de coordenadas x2, y2 e o ponto C de coordenadas x3, y3. Como é que a gente faria para usar essa fórmula? Observe que aqui eu preciso da base BC, ou seja, eu preciso desse comprimento, dessa distância. Então eu teria que calcular a distância entre o ponto B e o ponto C. São dois pontos, distância entre os dois pontos. Um cálculo. Segundo, eu precisaria da altura AH. O que é essa altura AH? Basicamente, eu tenho a distância entre o ponto A e a reta que passa em BC, ou a reta suporte de BC. Então, além de encontrar a distância entre B e C, eu preciso saber qual é a reta suporte de BC. Então, eu preciso encontrar essa reta. Mais uma forma, né? Usamos o determinante para calcular, ou para encontrar essa reta. Calculamos o determinante e encontramos a reta. Depois disso, calculamos a distância entre o ponto A e a reta que passa por BC. Ou seja, bem trabalhoso para encontrar essa área, ou para aplicar uma fórmula bem simples. Ao invés disso, a gente vai fazer a seguinte coisa. Olha só. Vamos a outra fórmula. Outra? Sim, outra fórmula, mas essa é bem mais simples. Observa. Fórmula da área de uma região triangular. Então, dados três pontos A, B e C, ou seja, eu vou formar um triângulo em que os vértices são A, B e C, como o triângulo mostrado anteriormente. Calcula-se a área com S, superfície, é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Que determinante? O determinante D vai ser exatamente esse determinante. Vocês lembram dele? Não? Deviam lembrar. Esse determinante ele foi usado lá na condição de alinhamento de três pontos. Quando eu tenho três pontos, quaisquer no plano, o cálculo desse determinante ele vai dizer se esses três pontos estão alinhados ou não. E fizemos questão disso. Quando a gente tinha esse determinante igual a zero, significa dizer que esses três pontos, A, B e C, estão alinhados. Porém, quando esse determinante não é zero, forma-se um triângulo. Então é isso que a gente vai se apegar.
no fato de esses 3 pontos não estarem alinhados, né? Vou acrescentar isso aqui. Os 3 pontos A, B e C não alinhados. Ou seja, esse determinante obrigatoriamente vai ser diferente de zero. Ok? Então aqui eu tenho que calcular esse determinante. Então eu tenho x1, y1, coordenadas do A, x2, y2, coordenadas do B, x3, y3, coordenadas do C. Ou seja, primeira coluna as abscissas e segunda coluna as ordenadas dos 3 pontos dados. E a terceira coluna formada só com 1. É isso que eu vou aplicar para calcular a área de um triângulo tendo os 3 vértices, ou de uma região triangular tendo os 3 vértices. Vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui tem um exemplo bem direto para usar essa fórmula. Então aqui eu preciso calcular o determinante em que eu tenho os vértices A, B e C. Ou seja, eu quero calcular a área de uma região triangular ABC de vértices A, 2, 5, B, menos 1 e C, 4, menos 1. Ou seja, usar aquela fórmula. Como a gente vai depender do determinante, vamos a ele direto. Então, o nosso determinante, ele vai ser coordenadas do ponto A, 1, coordenadas do ponto B, 1, coordenadas do ponto C, 1. Aqui está o determinante. Aprendemos, tem 2 formas, a gente viu uma forma uns dias desse, um pouco diferente, mas a gente vai usar o nosso método tradicional, que consiste, repete as 2 primeiras colunas. Então, vou repetir aqui o 2, 5, menos 1, 4, menos 1. E vamos usar as diagonais e suas paralelas. Aqui eu tenho 2 vezes 1, vezes 1. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2. Aqui eu tenho 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20, mais 20. Aqui eu tenho 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1, 1, mais 1 no caso. Menos por menos é mais. Aí está a diagonal principal e suas paralelas. Agora nós vamos para a diagonal secundária. Produto entre os elementos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Na diagonal secundária, o que a gente faz? Troca-se o sinal. Como é mais 4, fica menos 4. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Troca-se o sinal. Então fica mais 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 5. Menos 1 vezes 5. Menos 5. Troca-se o sinal. Mais 5. Pronto. Agora eu vou ter apenas que fazer os cálculos. 2 mais 20, 22. Mais 1, 23. Menos 4, 19. Mais 2, 21. Mais 5, 26. Aqui está o determinante formado por esses 3 pontos. Agora sim, eu aplico a fórmula.
Relembrando a fórmula aqui, S é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante, que no caso é 26. 1 sobre 2, módulo de 26, 26. Lembra que módulo, não importa se é positivo ou negativo, fica sempre positivo. 1 vezes 26 é 26. Repete o 2. Lembrando que aqui é como se tivesse por ser multiplicação. 1 aqui. Se tivesse não, tem 1 aí. E a gente multiplica 2 por 1, que é 2. E divide. 26 dividido por 2 é 13. E aqui está a área dessa região triangular. Observa que é bem simples, né? Bem direto. Basta calcularmos esse determinante e resolvermos diretamente na fórmula. Ok? Vamos a outro exemplo. Os vértices de um triângulo são A, menos 2, 2, B, K, 1 e C, 4, menos 2. E a área deste triângulo é igual a 13. Determine o valor de K. Observa que a área já é dada e ele quer simplesmente saber quem é a abscissa do ponto B. Chamou de K. Como é que eu vou descobrir isso? Ora, se eu já tenho a área, eu vou aplicar a fórmula também. Mas como é que eu vou encontrar o determinante se eu não sei quanto é? Vamos aplicar o determinante primeiro e ver o que acontece, o que a gente vai encontrar. Ok? Então, repetindo aqui, né? Se a gente lembrar, D é igual módulo de x1 e y1, no caso, menos 2, 2, e a coluna 1. x2, y2, ponto B. x2 é K, y2 é 1, coluna do 1. x3, y3, y3. x3 é 4, y3 é menos 2. Então, 4 menos 2, coluna 1. Então, aqui é o determinante que eu quero calcular. Via de regra, repete as duas primeiras colunas. Menos 2, 2. K, 1, 4, menos 2. E vamos calcular o determinante. Mesmo raciocínio usado anteriormente. Coluna, diagonal principal, menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. E as paralelas dela, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Positivo. 1 vezes KK, K vezes menos 2, menos 2K. Diagonal secundária, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Como é positivo, troca-se o sinal. E as paralelas. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Como é diagonal secundária, menos 4. 1 vezes K, K. K vezes 2, 2K. Diagonal secundária, troca o sinal. Menos 2K. Finalizando aqui. Como é que eu tenho termos em K e termos que não estão em K? Vamos fazer separadamente. Menos 2 mais 8, sinais diferentes. Subtrai sinal do maior, então fica 6. 6 menos 4, 2. 2 menos 4, menos 2. Claro, poderia fazer ou encontrar o mesmo resultado observando que aqui é 8 e aqui dá menos 8.
Então sobra o menos 2 aqui. E eu tenho menos 2k, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então fica menos 4k. Como não são semelhantes, aqui é o determinante que eu procuro. Primeiro resultado. O que eu faço agora? Fórmula da área de um triângulo. Então, a fórmula é S igual, sempre a gente vai repetir, para guardarmos 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Porém, a gente sabe quanto é a área. A área é dada. A área é 13. Então, isso aqui é igual a 13. Pois bem, 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante encontrado. Menos 2 menos 4k. Igual a 13. Como aqui é vezes, eu posso pegar esse 13 sem nenhum problema e multiplicar, né? Reganhando o produto dos meios pelos extremos. Então aí eu tenho 1 vezes esse módulo, vou repetir ele aqui, menos 2 menos 4k, igual a 2 vezes 13, 26. Então aqui eu tenho um módulo de menos 2 menos 4k igual a 26. Definição de módulo. Um módulo, ele é sempre positivo, né? Ou seja, se o que tem dentro dele, ok? Dentro das barras, é positivo, então o módulo vai ser exatamente maior ou igual que zero. Na verdade, igual, né? A 26. O que eu estou falando é o seguinte, vamos ver se a gente relembra. Toda vez que eu tenho isso aqui, eu tenho duas possibilidades. Quais são elas? Esse meu módulo é igual a 26 se menos 2 menos 4k é igual a 26, logicamente, é o fato dele ser positivo, ou, quando ele é negativo, né? Menos 2 menos 4k é igual a menos 26. Então eu tenho essas duas equações para resolver. Vamos resolver separadamente. Menos 4k eu repito. 26. Menos 2, quando for para o segundo membro, muda de operação. Mais 2. Menos 4k é igual a 26 mais 2, 28. E aqui eu tenho que o meu k vai ser 28 sobre menos 4. Mas por menos é menos. 28 dividido por 4, 7. Então aqui eu tenho o primeiro valor que k pode assumir, menos 7. Nesse segundo caso, repetindo menos 4k, eu tenho menos 26, novamente menos 2, muda de membro, muda de operação, fica mais 2. Vou colocar mais aqui, menos 4k igual menos 26 mais 2, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui 26 menos 2, 24. A questão do multiplicar por menos 1, não tem problema se colocar assim. Menos 24 dividido por menos 4, menos por menos é mais, 24 dividido por 4 é 6. E aqui está o outro valor de k. Então nós temos aqui o k como sendo menos 7 ou o k como sendo 6, as nossas respostas. E vamos à última questão de hoje.
Último exemplo. Na figura abaixo, temos OM igual a 2ON. Ok, aí é um O, não é um zero. Ou seja, a medida de OM é o dobro da medida de ON. E o triângulo OMN tem área de 9 unidades. Determine a equação da reta MN. Ele quer a equação que passa nessa reta. A equação desta reta. Como é que a gente faz isso? Olha, a única coisa que eu sei aqui é que OM é o dobro de ON, né, inicialmente. Então eu posso pensar que a coordenada do ponto N é... Lembra que aqui no caso x é 0, né? Por estar no eixo y. 0. E o n aqui pode ser qualquer valor. Vamos colocar o quê? A, K. Vou dar um A. Então aqui é ON. Coordenadas 0A. E aqui eu tenho o ponto M. Ponto M, quais serão as coordenadas? Observa que na questão diz que OM é 2 vezes ON. Ou seja, a distância de O até M é 2 vezes a distância de O até N. Que no caso, é só pensar que se essa distância for A, obrigatoriamente essa aqui será o dobro, ou seja, 2A. Então a distância de O até M é 2A, significa que a abscissa do ponto M é 2A. Como está no eixo X, coordenada 0, y igual a 0. Pronto, agora eu tenho as duas coordenadas. Eu quero a reta que passa nesses dois pontos. Para isso ser encontrado, é necessário que eu saiba qual o valor de A. Eu não sei. Assim, acrescentando aqui, né, o nosso ponto O, as coordenadas dele é 0, 0. São 0, 0, a origem. Observe que eu tenho o triângulo OMN. O que eu vou fazer? Calcular a área da região triangular, usando a fórmula lá com o determinante, que acabamos de aplicar. Repetindo ela aqui. S igual a 1 sobre 2 vezes módulo do determinante. Professor, eu vou ficar repetindo essa fórmula direta? Repito o que eu digo. Não é necessário. É bom, mas não é necessário. A gente fica repetindo isso para a gente assimilar. Quando a gente assimila, aí a gente só aplica. Mas vamos calcular esse determinante. É necessário que a gente calcule ele, né? Então, nosso determinante vai ser igual. Módulo de ponto O, 0, 0. Ponto M, 2A, 0, 1. Ponto N, 0A, 1. Pronto. Repete as duas primeiras colunas. 0, 0, 2A, 0, 0, A. Ok? Então aqui está o nosso determinante. Vamos calcular ele. Raciocínio de sempre, diagonal principal, diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes 1, 0. Zero vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2A vezes A. 1 vezes 2 é 2. A vezes A ao quadrado. Então fica 2A ao quadrado. Diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes 1. 0. A vezes 1 vezes 0. 0. 1 vezes 2A vezes 0. 0.
Estou relembrando aquele fato em que se um dos fatores em uma multiplicação é zero, resultado é zero. Ah, professor, mas para que eu vou ficar repetindo esse zero direto se eu já sei que vai dar zero? Boa observação, você não precisa repetir. Eu coloquei só para deixar claro de onde que eles vêm, mas eu não preciso. O que me interessa apenas é aquilo que não é zero, no caso, 2a ao quadrado. Ok? Então, 2a ao quadrado, que representa o nosso determinante. Agora eu vou só aplicar lá. Então, lá eu tenho que 1 sobre 2 vezes o módulo de 2a ao quadrado é igual a área dada quanto? 9. Aqui tem uma observação que eu gostaria de fazer, que é a seguinte. Tem o 2 ali dentro do módulo, mas eu sei que módulo de 2 é 2. Como aqui embaixo também é 2, eu posso simplificar. Então, eu fiquei apenas com módulo de a ao quadrado. Então, módulo de a ao quadrado é igual a 9. E usando a propriedade de módulo, eu posso separar. Ou a ao quadrado vai ser 9, ou a ao quadrado vai ser menos 9. Nesse caso aqui eu tenho que resolver a equação, mas isso é bem simples, né? Nós aprendemos isso já. Como aqui é ao quadrado, a igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Então, eu tenho a igual a 3 ou a igual a menos 3. Nesse segundo caso, eu tenho que a vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Porém, isso aqui não existe, né? Não existe porque não existe nos reais raiz quadrada de número negativo. Então, a minha garantia aqui, o valor de A é mais ou menos 3. E por hoje nós terminamos. Espero que tenha ficado alguma coisa. Vamos estudar mais. Assimilar. De preferência, repete. Se não entendeu, repete novamente. Tenta fazer só. E boa sorte. Bons estudos.